Ai, mana! Você viu esse cenário gostoso? Nossa, mana, demais! Que delícia! Fazendo verde na natureza, nosso bate-papo. Sim, que privilégio a gente tá podendo estar juntas, Que né? delícia a gente se encontrar no nosso meio de do caminho. Aham, A gente tá muito em bom. Florianópolis. Isso, estamos aqui em Florianópolis, a gente veio visitar a Elisa. Isso, e demos um jeito de bater o papo junto. De bater nosso papo. Na presença. Isso! Minha irmã presente ou um presente é minha irmã? Comecei poetizando. Então, a minha irmã é um presente. Ai, que legal. Mas muito bom mesmo, a gente estar juntinho, poder se sentir, conversar um pouquinho. Luana, na nossa conversa, eu achei muito interessante algo que você falou no nosso último bate-papo, sobre a gente encontrar a nossa essência num caminho, que a gente não vai conseguir se relacionar com a gente mesmo de uma hora para outra. Eu já me conheço, estou entendendo aqui, estou me sentindo. Não, você falou que existe um caminho. Sim. Eu achei muito legal isso, e a gente até traduziu e entendeu que esse caminho é um processo, né? Você falou que é um caminho de chegar até Deus, né? E isso a gente entendeu como um processo, que você falou que Deus ele pode fazer coisas instantaneamente na nossa vida. Sim. Pode nos curar, pode resolver problemas, conflitos, crises, assim ele pode nos dar as respostas. Mas na maioria das vezes não é assim, porque ele prefere a nossa parceria. Isso, é. E é muito legal, né? Essa questão de olhar como Deus nos valoriza, né? Como Ele tem um carinho e um olhar especial pra gente, de contar com a gente. Porque se a gente for pensar, Deus é Deus. Ele não precisava da humanidade para nada, mas Ele escolheu nos criar. Ele escolheu criar cada um de nós de forma particular, individual, especial. E ele podia então já ter criado seres humanos perfeitos, Sem problemas, né? sem crise. Mas daí qual o mérito? Qual o mérito sem a nossa participação? Então ele quer que a gente participe. E qual é a nossa participação? A entrega, né? O relacionar. O relacionar-se. O próprio plano de salvação dele, se a gente parar para pensar, ele enviar o Filho para se tornar carne, né, para sentir tudo que a gente sente, para passar tudo que a gente passa, ele se despiu de toda a glória para se tornar como nós. Esse plano já mostra, claro, a grandiosidade, mas a simplicidade de Deus, no sentido de valorizar, né, as nossas limitações, de entender, de compreensão, de amar na nossa limitação. Entende o que eu tô falando, né? Isso que você falou casa no próprio plano dele, demonstrando, dando Cristo para sentir a nossa humanidade. Sim, ele veio e nasceu, né, como um bebê qualquer, vamos dizer assim, né? Então ele também passou pelo aprendizado, ele precisava de uma mãe, de um pai que o ensinasse, né? Olha que abdicação, né? Que disposição de coração para se sujeitar ao processo de ser humano. Ele era totalmente Deus, ele era totalmente homem. Nessa humanidade ele passou pelos processos, né? Sim, os processos. E tem até um versículo que fala que pelo sofrimento ele aprendeu a obediência. Então o processo às vezes envolve esse sofrimento que nos ensina coisas, né? Isso que você está falando me lembra muito da questão de limites, né? Às vezes a gente, acho que influenciado até por essa cultura que a gente tem vivido,
a gente tem a tendência de querer fugir do sofrimento, de querer fugir do limite, querer fugir do processo. Do processo. A gente já quer chegar no destino o mais rápido possível. Daquilo que nos tira da nossa zona de conforto. E você trouxe uma coisa agora que é impressionante, que é o quanto a gente tem pressa. Pressa. A gente quer tudo para ontem, a gente fica nervoso com o fato de o micro-ondas estar um pouquinho mais velho, que ele já não é mais tão rápido quanto antes. A gente reclama isso porque é um micro-ondas, não é mais, né, aquele processo. O WhatsApp, não chegou a mensagem, né? A gente não vê os 2 tiques. Peraí, por quê? Tem um problema? A internet, né? E pressa não combina com processo. Pressa não combina com processo. Verdade. E hoje a nossa conjuntura, a nossa estrutura, a nossa sociedade está nos levando justamente para esse vento contrário do processo, né? E pressa, Tati, voltando para os relacionamentos, pressa não combina com relacionamentos profundos, com desenvolvimento de amizades verdadeiras. A pressa não colabora com a profundidade, com a efetividade de um relacionamento. Sim. Ela atrapalha. E pressa nada mais é do que ansiedade. Quer dizer, não é que é a ansiedade, mas a ansiedade nos leva, eu acho que a pressa, concorda? A pressa me dá a sensação de urgência. Então, eu acabo trazendo para mim uma noção de que eu preciso correr atrás do urgente, e isso às vezes é bem batido esse ditado, mas a gente esquece do importante, né? O que é importante. A urgência, né, nos cega diante do que é importante, né? E às vezes a gente está falando aqui de pressa, mas às vezes não é nem pressa de sair atropelando e fazendo muitas coisas, isso também. Mas às vezes é uma pressa, uma agitação interna que nos impede de conseguir nos focar, olhar e nos permitir, como a gente estava falando também nos episódios anteriores, esse relacionamento com a gente mesmo, além do relacionamento com Deus, além do relacionamento com o outro, exige essa baixada dessa agitação interna, né, para a gente ver o que é para mim importante, quais são meus valores, aonde eu quero me deter, aonde eu quero chegar, né? Se eu não sei aonde eu quero chegar, eu não sei que caminho eu vou tomar, né? Sim. Então, quando a gente entra na pressa, a gente perde a noção de objetivo, de caminho. Sim. A gente se perde nesse olhar para as coisas. De repente tudo passa a ter a mesma importância e aonde eu estou, onde eu vou chegar, né? Então olhar para si, olhar para... Daí eu não chego em lugar nenhum, né? Eu fico dando às vezes volta, né? Em volta, andando em círculos, em volta de mim mesma, né? Às vezes é de mim, mas é naquilo que eu tô vendo como urgente. Isso, do meu problema, da minha crise, né? Do que pra mim tá gritando naquele momento, mas eu não tô conseguindo entender toda a estrutura que tá ao redor. Nossa, muito legal isso que você falou. Me lembrou assim, que dentro disso que a gente já estava falando também, de que quando a gente entra na pressa, a gente quer resolver a situação. Então eu entro na resolução. Vamos resolver. Então eu preciso resolver. Só que na pressa de eu resolver, eu perdi o significado que eu posso estar descobrindo, vivenciando cada etapa do meu sofrimento. Eu quero me livrar disso, eu quero me livrar daquilo. Mas espera aí. Por que eu tô passando? Calma. Pra que eu tô passando? Opa, agora eu tive pressa. Desculpa, mana. Vamos tomar aqui o nosso... Vamos mostrar a nossa xicrinha pra gente também. Gente, que coisa mais fofa que a Tati encomendou pra gente. Uma colega nossa lá de São José dos Pinhais fez pra nós com muito carinho. Muito fofinha. Pra gente não ter pressa,
na nossa conversa. Vamos respirar, então isso é legal, lembrar que a gente precisa respirar, sabe, muitas vezes eu me noto com respiração curta, né, e às vezes precisa lembrar, falar, peraí, o que está acontecendo, o que está me gerando essa angústia, respira, foca, o que é importante para mim hoje, o que eu me dispus a fazer hoje. O contar até 10 não é em vão, né, não é só um clichêzinho, não é necessário às vezes a gente parar, peraí, contar até 10, né, tem até técnicas de relaxamento, né, tampa uma narina para soltar, inspira, tampa uma narina, solta devagarinho, tampa outra narina. Tem técnicas de relaxamento para o próprio batimento cardíaco baixar. Isso vai afetar na oxigenação do cérebro, que vai afetar na comunicação dos neurônios, que vai afetar na forma de eu pensar o que eu estou vivendo. Aquilo que a gente falou, tá tudo conectado, o nosso fisiológico com o nosso mental. E se a gente não ouvir o nosso físico para conseguir atingir lá a nossa mente, a gente vai continuar com a pressa, com a angústia, com a ansiedade. E a pressa, ela impede da gente conseguir se sentir e se perceber. Então, por isso que o exercício que você está falando, da respiração, ele me traz essa sensação de conexão com o chão que eu tô, aonde eu estou sentada, né? Essa conexão, ela me traz a ativação dos órgãos dos sentidos, o que eu estou vendo, que cheiro que estou sentindo, aonde eu estou tocando minha mão, é frio, é quente, isso me faz sentir viva. Sim. Eu acabo saindo desse módulo de mental, de fantasioso, de que eu tenho que dar conta de tudo, de que eu estou devendo, já devia ter feito. Não, calma. O automático, né? Eu, Mana, você falando isso, eu confesso que isso é um aprendizado para mim, porque eu sempre vivo pensando no próximo momento. Então eu acordo porque eu tenho que estar em tal lugar daqui a pouco, né? Não, peraí, deixa eu acordar, deixa eu viver esse momento com a minha filha, deixa eu, né? Então assim, eu confesso que pra mim tem sido um exercício, sabe? A gente já tem falado, você contou, né, que você ouviu, né, uma mensagem sobre a prece. Então tem sido um exercício pra mim, pra eu conseguir viver um momento, não viver na expectativa do próximo momento. Porque esse momento é o meu processo. E esse momento é o que você tem agora. É o que eu tenho agora. O passado já passou, você não muda o passado. Você pode dar um novo significado para o que você viveu. Tá. Você não muda. O presente você não tem acesso ainda, mas o futuro você não tem acesso ainda, mas o presente, hoje, o agora, nem o hoje, o agora. É o que você tem. Muito bom isso. E é engraçado como a gente tem as duas situações, né? A gente pode ficar carregando o passado, e a gente vai trazer para nós angústia, tristeza, depressão. Né? A gente acaba deprimindo. Não só, né, a pressa, o contrário da pressa, a lentidão, né? Ou estagnação. Se eu ficar carregando o passado, vida. Fica muito pesado, né? Eu acabo me lentificando e também não só a pressa é ruim, mas também a lentificação, isto é, não andar no ritmo que eu vejo que é um ritmo bom para mim de enfrentar o meu passado. Porque o que me permite estar no processo é isso que a gente está falando, é o estar aqui hoje, é a presença, é a qualidade da presença. Sim, interessante. A lentificação também me impede de andar, caminhar esse processo. É porque eu fico parada, né? Eu estou parada em uma memória, em uma lembrança, em uma culpa. Mas e como se livrar, né? Muitas vezes, então há técnicas para a gente se livrar da ansiedade de viver o futuro, né? Parar, respirar, pensar, né? Por que a pressa? Claro que tem toda essa estrutura
exterior, mas e quando o peso me estagna, né? Como me livrar do peso que sobrecarrega e me faz parar no processo e nem querer rejeitar o processo e até me esquivar, né? Me fechar, me retrair, não quero viver. Daí eu crio um mundo paralelo, né? Eu crio um mundo só meu, né? Bem restrito, de proteção até, né? Sabe como eu gosto de imaginar? Eu gosto de imaginar como se fosse uma mochila. Então, nessa mochila você vai colocando a fulaninha em 1942. Não, a gente não tinha nascido. Somos novinhas. Não, mas a gente carrega a coisa dos nossos pais, né? Pois os nossos pais geracionalidade, né? Mas esse é um assunto. Em 1999. Isso, em 1999 a fulaninha olhou torto pra mim e... Eu nunca mais conversei com ela. Nunca mais conversei com ela. Ponho na mochila isso. A fulaninha tá lá. Aí eu carrego a fulaninha. Isso porque nossos pais já estão também, né? O papai, a mamãe, a crise de não sei o quê. É verdade. Essa começa bem cedo. Memórias que a gente nem lembra, mas que já estão lá como pedrinhas na nossa mochila. Pedrinhas. E de repente, mana, a gente vai colocando umas coisas que não fazem nem sentido. Vai saber se aquela amiga, aquela pessoa, quando olhou torto pra mim, ela não tava com baita de um problemão e só casou de eu tá passando e ela olhar pra mim e eu peguei aquilo e guardei e tô carregando aquele peso desnecessariamente, como se fosse meu. Ou um professor, né? Zero que eu levei. Não, gente, falando em professor, eu carreguei na minha mochila há muito tempo um professor de geometria. Ele me assustava, ele tinha uma régua de madeira e eu toda tímida, toda quietinha. E ele pegava aquela régua e chegava e dava aquela reguada na mesa, assim, e falava alto e dava soco nos meninos. Meu pai. E aquilo ia ficando assim. Bom, para vocês terem uma ideia, eu vou confessar aqui perante vocês, eu fiquei de recuperação todos os anos em matemática, mas isso vocês não contem para ninguém. Então eu já tinha dificuldade, mas esse professor, bom, eu travei de medo. Então eu tirava 0 nas provas dele. Porque o medo te paralisava. Sim, isso me lembrou até uma coisa importante que eu aprendi, que o aprendizado se dá com o envolvimento da afeição. Afetividade. Mas voltando, e daí, gente, sabe o que ele fez um dia? Eu tirei 0. Ele fez um 0 bem grande de vermelho, assim, na página inteirinha da primeira folha da prova. Me chamou lá na frente da sala e falou isso daqui, que é uma pessoa burra. Nossa. Hoje eu dou risada, hoje eu conto, porque eu já tirei essa pedra da minha mochila. Você já jogou esse professor? Não, eu já abençoei esse professor. Mas essa pedra, essa memória, eu já ressignifiquei. Eu já entendi que era muito além do que esse professor fez. E isso foi um processo que Deus permitiu que eu passasse. Ele estava ali comigo, junto comigo, falando: você consegue, você é maior do que isso. Você não é o que as pessoas dizem que você é o que eu digo que você é. Só que para eu aprender isso, eu precisei passar por isso. Então, hoje, graças a Deus, eu posso contar para vocês, eu dou risada, mas por muito tempo isso foi um peso muito grande na minha mochila e eu achava literalmente que eu era burra. Eu precisei me ressignificar para entender que não. E você associou isso, né, com outras figuras de autoridades, sim, né, que você já partilhou isso comigo. Já sofro com você, né? A gente, não, isso daí te afetou tanto que me afetou também. Eu lembro muito bem, a gente ficou com raiva desse professor, né, toda a casa, a mãe, o pai, todo mundo, né, afetou todo mundo, né? Sim. E toda daí figura de autoridade passou a gerar um certo medo. Sim, né? Vivenciei com isso. Eu grudei, né, figuras de autoridade
com pessoas que eu preciso me defender, que eu tenho que tomar cuidado. Então, toda a minha vida de aprendizagem foi muito dificultada porque eu associava, preciso me defender. E como a gente acabou de falar que a aprendizagem envolve a afetividade, então eu já vinha com uma afetividade negativa, então já era bloqueado. O processo da aprendizagem. Mas não é à toa que hoje você tem 3 faculdades, que você... Deus sabe o que faz. Na 3 você aumentou uma. Odonto, design de interior, psicologia. Tá vendo? Foi um pra quê maravilhoso. Mas uma coisa muito legal que você falou, que aquelas palavras daquele humano, daquele ser humano, né? Deus estava ali com você diante daquelas palavras, te falando, não são essas as palavras que você precisa crer, né? A palavra que você precisa acreditar é a que eu digo que você é. Sobre você. Então, há momentos que a gente precisa se decepcionar com as palavras humanas para entender que a palavra que deve permanecer no nosso coração é a palavra divina, é a do Criador. É aquele que nos fez, que nos conhece e sabe para que nos fez. Só que isso é processo. É processo. Não é de uma hora para outra. Sabe por quê, mano? Porque o ser humano, ele precisa, faz parte de nós, a valorização de um para com o outro. Nós precisamos. Eu não posso ser dependente da sua valorização, por exemplo. E também não posso ser totalmente independente. Sim. Mas essa interdependência, essa troca de elogio, de até receber crítica, nós precisamos. E até porque o próprio Deus usa pessoas para nos mostrar quem somos. Agora, a gente precisa sim. Só que a gente tem que saber muito bem a nossa identidade. A gente tem que saber em quem acreditar. Em quem acreditar. Então, quem é voz de Deus. Exatamente. Né? Então, porque senão eu vou sair acreditando em tudo que dizem a meu respeito. Não, eu preciso ver se o que estão dizendo de mim bate com aquilo que eu estou vendo em mim e aquilo que Deus diz de mim. E tem que estar de acordo com o que Ele já nos deixou, né? Que é a palavra dele. Né? Que está ali, que é concreta através da Bíblia, é ali que está o meu manual de identidade, né? Mas isso e também eu saber o que Deus diz que eu sou, eu preciso me relacionar com Ele. Sim. Então, é um relacionamento com Ele que vai me ajudar a entender a minha essência. Exatamente. A gente viaja, né? E daí a gente quer voltar, e daí não, mas que bom que a gente tem muito bate-papo ainda pra ter nessa vida. Que gostoso. Obrigada, mana. Ai, obrigada. Tão bom estar aqui. É tão gostoso conversar com você. Então tá, gente. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Isso. A gente não tá esquecendo daqueles que estão falando sugestões pra nós. É que a gente vai encaixando um pouquinho sobre perdão, né? Porque o perdão exigiu de mim um perdão em relação àquele professor. Então a gente vai devagar tocando nesses pontinhos. Mas se queremos compartilhar, né, a sua experiência para que a gente possa conversar, estamos à disposição. Beijo para vocês. Até o próximo. Nossa xicrinha, Tintim. Falou. Meu amor, obrigada, linda! Obrigada, fofinha! Você vai sair? Você também vai sair lá no vídeo? Sim, dá tchau pra todo mundo. Linda.